Queridos, a paz do Senhor para todos. Como é bom estarmos juntos nessa manhã de domingo. Manhã essa que nos fez o Senhor, manhã especial demais para todos nós, em que nós temos a oportunidade de estarmos mais um domingo pela manhã para estudarmos a Santa Palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus por vocês. Nós estamos aguardando agora, já iniciamos a nossa escola, estamos aguardando para que você participe conosco. Vamos fazer uma oração a Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, uma vez mais, nós te agradecemos, te glorificamos por nos dar o privilégio e oportunidade mais uma vez estarmos reunidos aqui na tua casa para ouvirmos a tua palavra, enquanto os irmãos estão em seus lares, também para aprender, Senhor, da tua palavra. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, pelo fôlego de vida que tem nos concedido, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus amado, pelos irmãos que aqui estão nos ajudando. Muito obrigado por tudo. Dirige todas as coisas. Que essa escola dominical seja a bênção de Deus para muitas pessoas e o teu nome seja glorificado em tudo isso. Pai querido, te dou graças por tudo. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos estudando Efésios, capítulo de número 1, do versículo 15 ao 23. Exatamente esse é o texto que nós vamos discorrer juntos aqui, falando sobre a iluminação espiritual do crente, tá bom? Esse é o tema do nosso estudo de hoje, da escola dominical, em que nós estaremos trabalhando um tema muito importante. Então você que está aí, se prepare, pega a Bíblia Sagrada, pega papel para anotar, um bloquinho de anotação se você tiver, caneta, para destacar os textos importantes, porque nós estaremos juntos aqui, meditando na Santa Palavra de Deus. Para iniciarmos e pensarmos juntos nesse estudo de hoje, eu queria interagir com você que me assiste, você que está aí do outro lado da tela me assistindo, eu queria interagir com você e perguntar para você que está me assistindo, entender a palavra de Deus, compreender aquilo que Deus diz, é fácil. Eu queria que você pensasse sobre isso. Entender a Bíblia, compreender bem o que a Bíblia diz, compreender o que está escrito, é fácil. É uma pergunta que eu faço a você que me assiste, porque na verdade o tema principal da nossa lição de hoje de escola dominical é exatamente esse. Será que é fácil compreender a Bíblia? Será que é fácil entender a Bíblia? Ou não? É uma pergunta que eu faço para você. E como devemos fazer para compreender a Bíblia? Qual foi o recurso que Deus nos concedeu para entendermos a Bíblia? Será que Deus se preocupa com que nós venhamos compreender o que está escrito? Será que Deus se preocupa com que nós venhamos a compreender aquilo que está escrito na palavra de Deus? É isso que eu quero compartilhar com você. Quero que você pense comigo, porque nós vamos falar exatamente isso. A iluminação espiritual. Porque é muito importante, irmãos, compreendermos a Bíblia. Conhecer a palavra e compreender a palavra. Isso é muito importante. Não apenas ler a Bíblia. Ler a Bíblia é de extrema importância. Mas entender o que eu estou lendo é ainda muito mais importante. E é exatamente isso que eu quero pensar com você. O que Deus nos concede para entendermos aquilo que a gente lê? Nós chamamos de iluminação, que é a capacidade que Deus dá ao crente para entender
aquilo que lê. Existem pelo menos 3 termos, se você quiser anotar, nós já começamos a aula. Existem pelo menos 3 termos importantes na teologia que nós estudamos e que a gente precisa compreender bem esses 3 termos, que seria revelação, inspiração e iluminação. Vou repetir. Existem pelo menos 3 termos que são importantes na teologia que nós precisamos compreender. Vou repetir quais são eles: revelação, inspiração e iluminação. Eu não vou falar sobre eles agora, mas eu vou dizer para você que nós iremos trabalhar a iluminação. E o que seria iluminação, pastor? A capacidade que Deus dá para o crente compreender as Escrituras. É a iluminação. E nessa manhã, irmãos, meus queridos irmãos que estão me assistindo, eu estou interagindo aqui com vocês, estou vendo aqui quem está assistindo comigo, nós precisamos dessa iluminação do Espírito de Deus para compreendermos as Escrituras. E exatamente esta é a preocupação do apóstolo Paulo a escrever para a igreja de Éfeso, tá bom? Então você vai perceber que Paulo se preocupa, não apenas que eles lessem a carta e lessem as Escrituras, mas que os crentes compreendessem aquilo que estão lendo, porque existe muita gente que lê e não compreende. Quer ver? Vou dar um exemplo clássico para vocês que estão interagindo comigo na escola dominical. Por exemplo, quando Filipe se aproxima do carro do eunuco, vocês que conhecem, eu estou falando para pessoas que já conhecem um pouco a Bíblia, Filipe percebe que o eunuco está lendo um texto. Vamos ver isso na Bíblia antes de entrarmos na escola? Vamos então em Atos dos Apóstolos, que eu quero deixar bem claro isso para vocês, porque se você entender isso que eu estou falando aqui, vocês entenderão muito mais os textos que virão. Então nós vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, antes de entrarmos aqui no texto em si, porque eu quero definir iluminação para você, para que você possa entender o estudo. Então vamos lá, Atos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 29. Filipe está ali, se aproximando, Deus orienta Filipe que se aproxime do carro. No versículo 29, disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta a esse carro. E versículo 30, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Então percebe que ele se aproxima de uma carruagem, e quem está na carruagem é um etíope, tá? Um homem que ocupa um cargo público na Etiópia, na região da África. E ele está lendo o livro do profeta Isaías. E olha a pergunta: e correndo Filipe, versículo 30, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Porque ele está lendo, mas ele vai dizer no versículo 31, e ele diz: como poderia entender se alguém não me não ensinar? Então ele deixa claro que ele está lendo o texto, mas ele não compreende o texto. Então nós precisamos de quê? Desta iluminação do Espírito, para entendermos o que Deus fala, e não sermos como esse eunuco que estava lendo, mas não compreendia. E Deus então dá à igreja, dá para os salvos, dá para os crentes, o que, pastor? A iluminação que nos capacita a entender a palavra de Deus. Está dando para entender? Eu espero que vocês estejam compreendendo esta lição. Então vamos agora, a partir dessa pequena introdução que fiz, que era exatamente para elucidar a questão da iluminação, para que vocês entendam, nós vamos ler juntos o tema da nossa lição, que está escrito assim: a iluminação espiritual do crente. Texto áureo, está escrito assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então Paulo está orando sobre isso. Verdade prática: a vocação do crente inclui a herança
de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Agora sim, Loi, coloca para mim na tela, Efésios, capítulo de número 1, do versículo 15 ao 23, que é o texto que vamos estudar nessa manhã, ok? Então abra sua Bíblia. Fernanda pode colocar na tela aí também da página da igreja. Efésios 1, do 15 ao 23. Atente para a leitura, diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha o versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Entendimento fala de razão, compreensão, raciocínio. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, Paulo tem um objetivo ao pedir a Deus que ilumine o entendimento dos crentes, para que eles possam compreender a esperança e as riquezas do reino de Deus. Versículo 19: e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Vou repetir: sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha que texto lindo, hein? Agora, se nós não tivermos a iluminação do Espírito de Deus, dificilmente nós conseguiremos compreender verdades tão profundas que estão inseridas nesse texto, verdadeiras riquezas. Então, se fizermos uma leitura superficial, pouco iremos entender, mas quando nós pedimos a Deus essa capacitação, esta iluminação, Deus começa a descortinar para nós as verdades que estão inseridas nesta palavra. Olha que coisa linda, irmão. Isso é coisa de Deus, só Deus faz isso. Então eu gostaria de pedir a você que está me assistindo aí, antes de começar o tópico 1, faça uma breve oração e diga assim: Senhor, ilumina meu entendimento para que eu compreenda a tua palavra. Eu espero vocês orarem. Pronto, já fizeram a oração? Ótimo. Então agora sim, já que pedimos a Deus esta iluminação, então agora vamos estudar. Para recebermos a iluminação, nós precisamos meditar na palavra. Tópico de número 1. Então, no tópico de número 1, Loi, eu vou pedir para você deixar no versículo 15, que é a partir daqui que Paulo vai trabalhar algumas coisas importantes. Na nossa revista, diz assim: ação de graças e intercessão. O tópico 1 na sua revista, e você que não tem, não se preocupe, porque a gente vai trabalhando assim com a Bíblia. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender, para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então, Paulo, Eliseu, ele está orando, pedindo ao Senhor: Senhor, ilumina o entendimento dos crentes, para que eles possam compreender. Olha o que diz a nossa revista: o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, predestinação. Nós já estudamos sobre isso. Ele intercede
para que sejais concedidos aos seus leitores, aí o Loi bota no versículo 17, seus leitores, o espírito de sabedoria e de revelação. Então, Fernanda, Paulo está orando, irmã Kátia, pedindo a Deus: Senhor, dá aos teus servos a capacidade, assim como eu estou orando aqui em espírito, para que Deus ilumine o teu entendimento, para que você compreenda as verdades de Deus. Isso está muito claro, e aí eu vou partir para a Bíblia, porque o nosso intuito é estudar a palavra. Paulo também fala isso muito forte em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Vai acompanhando comigo, porque nós vamos entender o que Paulo quer dizer. 1 Coríntios 2, 12. Diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz aí. Diz assim, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então Paulo está escrevendo aos Coríntios, Deus nos deu o Espírito, e esse Espírito nos faz conhecer, entender o querer, a vontade de Deus. É Ele que ilumina nossa mente para compreendermos a vontade de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a sua vida está na palavra. Está escrito aqui o que Deus quer de você. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? E para conhecer bem esta vontade, você precisa da iluminação do Espírito. É Ele que vai iluminar teu entendimento. Paulo chega a escrever em 1 Coríntios, continuemos lá, capítulo 2, versículo de número 11. Capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus, e o Espírito de Deus é que nos transmite, é que nos ensina, é que nos capacita a entender. É por isso que João, acompanhe comigo 1 João, lá na epístola de João, 1 João capítulo 2, versículo 27, vai preparando aí, porque nós vamos usar muito a Bíblia para alimentar esse povo de Deus que necessita da palavra. 1 João capítulo de número 2, versículo 27, João diz assim: e a unção, vocês sabem que unção é um termo que se refere ao que, pastor? Unção é um termo que se refere ao Espírito de Deus. Unção em João é a pessoa do Espírito de Deus, tá bom? Então vai anotando isso aí, porque é a escola bíblica dominical. João escreve em 1 João 2, 27, e a unção que vós recebeste dele, fica em vós. Isso fala da pessoa do Espírito, da presença do Espírito, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Preste bem atenção. João, ao escrever isso aqui, não façamos uma exegese errada. João não quer dizer que nós não precisamos receber o ensinamento do nosso pastor, do mestre que Deus levantou. João está atacando os falsos pastores que estavam dentro da igreja, ensinando heresias. Aí João diz: vocês não precisam dessas heresias, dessas mentiras que estão sendo transmitidas dentro da igreja por alguns. Vocês têm a unção do santo, vocês têm o Espírito de Deus. Aí ele diz assim: não é necessário que versículo 27, e a unção que vós recebeste dele fique em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, unção, a pessoa do Espírito de Deus vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. João está escrevendo dizendo: vocês têm a pessoa do Espírito, vocês não precisam dessas revelações mentirosas, dessas visões mentirosas, desses erros doutrinários, desses falsos apóstolos e profetas que vêm com uma revelação nova. Vocês têm o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vos ilumina para que vocês conheçam a verdade. Vós tendes a unção do Santo. Oh, glória! Aleluia, vós tendes a unção é o Espírito de Deus. Então percebo que, voltemos lá em Efésios, capítulo que nós estamos estudando, capítulo 1, voltemos em Efésios, versículo 18, deixa na tela para mim. Então,
Paulo, ao escrever, lá está na tela, ele diz que ora a Deus, para que Deus ilumine nosso entendimento. Olha o que diz a nossa revista, diz assim: Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem o quê? A capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então Paulo, irmã Kátia, como um pastor cuidadoso com as ovelhas, Paulo está orando, dizendo: Deus, dá aos teus filhos a iluminação, que eles possam compreender, porque Paulo, Fernanda, entende que sem esta iluminação, os crentes não vão compreender as verdades que estão nas Escrituras. Tem até um texto muito interessante, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, abra a sua Bíblia, por favor. Os irmãos estão se alimentando com a palavra, estão orando aí: Senhor, me dá iluminação, eu quero compreender as verdades que estão na tua palavra. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, olha que texto maravilhoso, que fala sobre a iluminação do Espírito. Paulo escreve em 1 Coríntios 12, 3, diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ou seja, Paulo entende que somente o Espírito Santo, através da iluminação dele, nos faz compreender quem realmente é Jesus, que ele é o Senhor. Aleluia. Aí Paulo deixa bem claro, Eliseu: e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Dizer aqui é muito mais do que verbalizar em palavras, é aceitá-lo, recebê-lo, compreendê-lo. Ninguém pode fazer isso se não houver uma ação do Espírito, uma iluminação do Espírito. Quem foi que agiu em você e em mim para que nós compreendêssemos o Evangelho, para que nós entendêssemos o Evangelho e deixássemos a idolatria e deixássemos a feitiçaria? Quem foi que fez isso? Foi o pastor? Não foi. Foi o apóstolo? Não foi. Foi o Espírito de Deus. Ele produziu em nós a iluminação, e isso fez nosso entendimento abrir, e nós compreendemos a verdade de Deus, e nesta verdade nós entregamos a nossa vida a esta verdade, porque fomos iluminados por esta verdade. Quem pode dizer glória a Deus aí? E é isso que Paulo está dizendo, que nós precisamos pedir ao Senhor esta iluminação. Tem até um texto muito interessante, eu vou ler com vocês, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Eu espero que vocês estejam compreendendo, e hoje nós vamos sair daqui mais iluminados, mais cheios da luz do conhecimento da palavra, e ela é produzida pelo Espírito de Deus. Colossenses, abra a sua Bíblia, Colossenses, tá? Capítulo 1, versículo de número 9, tá bom? Colossenses, eu espero você abrir. Colossenses capítulo 1, versículo de número 9. Olha aí, vê se Paulo não está... Paulo, irmã Fernanda, dava tanta ênfase à iluminação, que em todas as cartas você vai ver Paulo fazendo menção, de alguma forma, desta iluminação. Paulo entende que os escritos não são tão fáceis de compreender, mas o Espírito nos habilita, o Espírito nos capacita. Então, se eu estou falando para alguém aqui hoje que ainda tem muitas dificuldades em compreender a Bíblia, não se preocupe, isto é normal. A Bíblia não é um livro tão fácil de compreensão, mas nós temos o Espírito de Deus que nos ilumina e que nos ajuda a compreender as verdades de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: por esta razão, nós também,
desde o dia que o ouvimos, olha só, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Orar por quê, pastor? Pastor Paulo está orando por quê? Orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Tem muito crente ignorante, porque desconhece as verdades da palavra, está buscando poder, eu não sei que poder que tanta gente busca. Precisamos de poder para conhecer a palavra, poder para andar no centro da vontade de Deus, poder para viver uma vida de testemunho diante dessa sociedade perdida. É deste poder que nós precisamos. Olha o versículo de Colossenses 1:10, para que possais, para que nós precisamos conhecer a palavra? Para nos louvarmos a nós mesmos, para dizer que conhecemos muito. Tem pessoas que gostam de se jactar, porque conseguem gravar grandes textos da palavra. Deus não se importa com isso. Deus se importa que você viva a palavra, que você ande na palavra. É muito mais do que isso, conhecer a palavra. Até o diabo conhece. Mencionar a palavra, até o diabo menciona. Agora viver a palavra, compreender na essência, é para aqueles que têm o Espírito de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Colossenses capítulo 1 versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo. Para que Deus, para que Paulo está orando? Para que eles sejam iluminados e conheçam a palavra, para que eles cresçam. Quando nós compreendermos a palavra, nós vamos crescendo no conhecimento, na palavra, crescendo na presença de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Então vamos continuar. Voltemos aqui em Efésios, capítulo de número 1. Loi, deixa aí na tela para mim, versículo 18. Eu espero que vocês estejam compreendendo. O texto não é tão fácil, e por isso vocês percebem que eu ainda estou me detendo no versículo 18. Na nossa revista, tá? Na nossa revista, A Esperança da Vocação, Paulo escreve assim, o autor da nossa revista escreve assim: em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo, ilumine os crentes, a fim de quê? A fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem o quê? Vocacionados. Paulo está orando a Deus e pedindo: Senhor, ilumina a mente dos crentes, faz eles compreender a tua palavra, e que eles possam compreender as riquezas e a herança que está reservada para eles. Mostra, Pai, abre o entendimento deles, para que eles compreendam tudo que o Senhor tem preparado para os crentes, que eles possam entender. É essa a preocupação de Paulo. Tanto é que no versículo 18, está aqui na tela, Paulo vai falar das riquezas. Olha lá, Lohan, das riquezas. Olha o que diz na nossa revista. Na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem o quê? As riquezas. Olha o que diz o texto: refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como, então peraí, para que você entenda, eu vou repetir lá na tela. Paulo está orando para que o Espírito de Deus ilumine os olhos do entendimento da igreja, para que possam o quê? Saber qual é a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quais são essas riquezas, pastor? Quais são essas riquezas que Paulo está orando e pedindo para que eles compreendam? Então vamos falar um pouquinho de riquezas. Riquezas ali, irmãos, não são riquezas materiais, não são riquezas temporais. Paulo está falando de riquezas que o dinheiro não pode comprar, por isso ele chama de riquezas. E quais são elas, pastor? O perdão dos pecados. Poderíamos citar uma delas, sabe? A adoção de filhos, nós nos tornamos filhos de Deus. Paulo quer que eles compreendam isso. O céu, a eternidade, a vida eterna
eterna, a comunhão com o Pai, a unção do Espírito. Então Paulo está falando de riquezas que transcendem este mundo, gente, riquezas eternas. E Paulo então está orando. Hoje nós vivemos um tempo, e graças a Deus, que Deus tem aberto o entendimento do seu povo. Existe uma falsa igreja que só valoriza o temporal, o material. É um evangelho que só prioriza as coisas da terra. Mas Paulo está falando de riquezas eternas, de riquezas que Jesus pregou, que a traça e a ferrugem não corrompe, não consome. São riquezas eternas. E Paulo está dizendo, eu vou parafrasear para você entender. Paulo está dizendo assim: Senhor, abre os olhos do teu povo, ilumina o entendimento deles, para que eles possam compreender as verdadeiras riquezas do evangelho, não essas riquezas temporais, materiais, passageiras, mas que eles possam entender, Senhor, as verdadeiras riquezas que o Senhor preparou para os crentes: o perdão, a salvação, a adoção, a predestinação. Oh glória, quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Aleluia. Então, eu quero dizer para você que me assiste: você é rico, você que está em Jesus, você que recebeu o Senhor, você que é templo do Espírito Santo, tem riquezas de Deus para a sua vida. Riquezas de Deus para a sua vida. Me veio aqui à mente agora, nós vamos ministrando e o Espírito de Deus vai iluminando, e não apenas iluminando, vai inspirando, porque a iluminação é a capacidade que Deus dá da gente entender as Escrituras, e a inspiração é a capacidade que Deus dá para a gente transmitir as Escrituras. Então Deus está me iluminando nesse momento e me inspirando também neste momento a falar com você. Eu lembro agora daquele texto daqueles jovens que levaram um paralítico, né? 4 jovens, amigos certamente, que levaram aquele moço até Jesus e não tinha como se aproximar. Abriram o telhado, desceram na corda aquele moço. Aí o texto vai dizer que Jesus olhou para aquele moço enfermo e disse assim: filho, perdoado te são os teus pecados. E aí quem estava ali começou a questionar, começou a dizer: ué, quem ele pensa que é para perdoar pecado? Percebam que o que os jovens queriam era a cura, mas Jesus tinha uma riqueza muito maior para aquele moço. Jesus tinha uma riqueza muito maior. Qual era a riqueza, pastor? Perdoar os pecados daquele moço. Aí o pessoal que estava ali disse: quem é ele para perdoar pecados? Quem ele pensa que é razoável em seu coração? Aí Jesus olhou para aqueles religiosos que estavam ali e disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, a ti te digo, apontando para o rapaz: levanta, toma tua cama e anda. Aleluia. A verdadeira riqueza não era a cura, a verdadeira riqueza era o perdão dos pecados. É isso que Deus está falando conosco nesta manhã. Nós precisamos tomar posse, sabe de quê, pastor? Sim, das verdadeiras riquezas de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Então nós precisamos entender que existem riquezas que estão reservadas para nós. Quer ver? Colossenses, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia, por favor. Colossenses, capítulo de número 1. Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, me ajude aí, me acompanhe aí, capítulo de número 1, versículo 12, os irmãos estão entendendo? E se estão entendendo, me dê um glória a Deus aí, dá um glória a Deus para o Senhor aí, para que eu entenda que você está entendendo a palavra. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 12, olha o que diz o texto: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar, sabe de quê, irmã Kátia? Da herança. Tem uma herança dos santos na luz. Que herança é essa? É uma herança riquíssima que Deus nos deu, já nos concedeu o perdão, a adoção, a libertação, a transformação. É a herança que Deus nos deu. Tem até um texto muito interessante, eu vou usar com vocês, Colossenses, nós ainda estamos em Colossenses, capítulo 1, abra sua Bíblia, versículo 27, então nós precisamos compreender, sabe irmãos, as riquezas de Deus, é isso que Paulo tem em mente, orando. Olha o que diz Colossenses 1, 27, acompanhe comigo: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é
Cristo em vós, esperança da glória. Sabe qual a maior riqueza que nós temos? Quem pode me dizer qual a maior riqueza que um crente tem nessa terra? Não é sua casa, não é sua mansão, não é o iate, não é um carro novo. A maior riqueza que um crente possa ter nesta terra se chama Espírito Santo. É a maior riqueza que Deus dá para um crente, é fazer deste crente morada de Deus, templo dos... Você tem um tesouro colocado, como diz Paulo, irmã Kátia, tesouro colocado em vasos de barro. Quem se lembra, é 2 Coríntios, me ajude aí, nós estamos ao vivo, e aí ao vivo, é 2 Coríntios que Paulo fala, que nós temos um tesouro, que foi colocado em vasos de barro. Quem me ajuda aí, é 2 Coríntios, não é? Que ele diz que nós temos um tesouro, que foi colocado em vasos de barro. Se alguém souber a referência, pode me ajudar, pode participar comigo, que Deus, vem na mente a palavra, o texto, porque Paulo faz menção desse tesouro, dessa riqueza que nós temos, que está em um vaso de barro, e vaso de barro ali seria o corpo físico. Então Deus dá a nós uma riqueza maravilhosa. Enquanto você vai pensando nessa, 1 Pedro, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, oh glória, quem está sentindo a graça de Deus, é isso aí Rodrigo, nós somos ricos em Cristo. Andresa, é isto aí, Cristiano Elias, vai dando glória, em Cristo nós somos riquíssimos, nós temos uma herança maravilhosa, nós temos um tesouro incalculável, que o dólar, o euro, nenhuma moeda forte deste mundo pode comprar ou é avaliado. É a riqueza que Deus concedeu aos crentes. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 4, abra sua Bíblia por favor, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, olha, vê se não corrobora com o que eu estou dizendo para você, vai procurando aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, vamos ler a partir do 3, Lohan, para que eles possam entender. Olha só, Pedro está dizendo, agora Pedro, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4, para uma herança, nos gerou de novo para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus, na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então há uma herança, há algo, nós já recebemos parte dessa herança, parte dela já está conosco, nós já estamos de posse dela, o Espírito já está em nós, já recebemos o perdão dos pecados, a salvação já está sobre a nossa vida, nós já temos a presença de Deus na nossa alma, parte dessa herança, e toda a herança que temos, iremos receber na eternidade. Oh glória a Deus amado, oh glória, riquezas que Deus preparou para nós, é isso que Paulo, então vou resumir para que você entenda a escola. Paulo está orando, pedindo a Deus, para que ilumine o entendimento dos crentes, para que os crentes possam compreender as riquezas que Deus tem para os crentes. Está dando para entender agora? Estão compreendendo então? Então agora vamos para o versículo 19. Na tela, Efésios capítulo 1, versículo 19. Porque agora vamos para o tópico 2 da nossa revista de escola dominical. Que é muito profundo, esse texto é muito profundo para a nossa vida. Efésios capítulo 1, versículo de número 19. Então agora... diz o texto assim da nossa revista: o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então agora, depois que Paulo orou, falando sobre a iluminação, e pedindo a Deus para que ilumine o entendimento dos crentes,
para que eles possam compreender as riquezas e a esperança que Deus tem reservado para eles. Agora Paulo vai continuar com a oração e vai pedir a Deus que faça com que os crentes compreendam que existe um poder que opera nos crentes. Que poder é esse? Olha o que diz o texto: o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Paulo está dizendo assim, queridos, vou parafrasear para você entender. Eu oro a Deus para que vocês entendam, para que Deus abra o entendimento, ilumine o vosso entendimento, e vocês compreendam a esperança e a riqueza que está reservada para vocês. E segundo, eu oro a Deus para que vocês compreendam que existe um poder que opera sobre as vossas vidas. Aleluia! E que poder é esse? Que Paulo vai falar que existe olha o que ele vai dizer, gente, olha o que ele pode dizer. A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Então este poder sobreexcelente e grande está onde, pastor? Sobre os crentes. Tem poder de Deus sobre a tua vida. E é isso que Paulo ora, para que o crente entenda que existe poder de Deus sobre a vida do crente. Que poder é esse? Que poder é esse? Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, por favor, versículo 8. Vamos entender que poder é esse. Esse poder, irmãos, já estava preparado para os crentes. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. O texto de Atos vai nos informar que já existe o poder de Deus que está reservado para os crentes. Diz assim, versículo 8 de Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então já havia uma promessa, de que o crente receberia poder de Deus sobre a sua vida. E Paulo está orando à igreja de Éfeso, e está pedindo, Senhor, faz com que o teu povo compreenda este poder, sobreexcelente e grande, que está sobre os crentes. Só para você ter uma ideia, só para você compreender esse termo, tem um texto em 2 Coríntios, abra sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo de número, deixa eu achar o texto, capítulo de número 12, abre aí, versículo de número 9, 2 Coríntios 12, 9, olha o que diz o texto, e disse-me, vamos no versículo 8, para que você possa entender melhor, diz assim, 2 Coríntios 12, 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo orou a Deus, Eliseu, e pediu, Deus, afasta de mim esse espinho, tira esse espinho, essa luta que eu estou passando, aí Deus diz assim, ei, o meu poder se manifesta sobre a tua vida, em outras palavras, mais intensamente, nos momentos de fraqueza, de limitação, onde você não encontra saída, não vê solução, que você se sente angustiado, é neste momento que o poder de Deus é mais intenso sobre a tua vida. Oh glória, deixa eu falar uma coisa aqui nesta noite, tem muita gente buscando poder, e achando que poder é para rodar na igreja, poder é para pular na igreja, poder é para falar em mistério. Deixa eu falar uma coisa, eu sou pentecostal, não tenho nada contra quem sente a emoção, sente a graça de Deus, e aí pula, salta, fala em línguas, sem problema, mas o poder de Deus é para vencer as lutas, o poder
de Deus é para enfrentar Satanás. O poder de Deus é para vencer o pecado, a nossa natureza pecaminosa. O poder de Deus é para a gente vencer este mundo mal. O poder de Deus é para a gente triunfar sobre a carne, sobre o mundo, sobre o inferno. Poder que Deus dá para os crentes, e nós precisamos compreender este poder que Deus dá para os crentes. Aleluia. Pare com esse negócio de dizer estou fraco. Pare com isso. Deus te deu poder. O poder de Deus está sobre a tua vida. Compreenda isso. Que Deus abra teu entendimento e faça você compreender que o poder de Deus está à sua disposição. Que Deus te dá poder para você vencer esta batalha. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. É isso que Paulo está orando. Ele está orando para que os crentes possam compreender a sobreexcelente grandeza do poder. Volta lá no texto para mim, versículo de número 19. A sobreexcelente grandeza do poder. Chega, pare com esse negócio de estou fraco, estou desanimado. Ei, você tem o Espírito ou não tem o Espírito? Se você tem o Espírito, o poder de Deus está sobre a tua vida. Está à disposição o poder de Deus para você vencer as lutas, as dificuldades. Paulo não orou e disse: Senhor, me ajuda nesse momento. E Deus disse o que para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. O meu poder está sobre a tua vida, Paulo. Ei, por favor, que hoje, nessa manhã de escola dominical, o Espírito de Deus ilumine o entendimento dos crentes e façam compreender que o poder de Deus está sobre a tua vida. É isso que nós precisamos entender. Então voltemos aqui na nossa lição, no tópico de número 2. A sobreexcelente grandeza do seu poder. Diz assim: o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Está no versículo 19, está aqui na tela, aqui, no meu lado aqui. Perceba que a palavra sobreexcelente, ela é traduzida do grego extraordinário. Que isso, pastor? Paulo está escrevendo, diz, tem um poder extraordinário à tua disposição. Eu vou repetir porque você não me ouviu. Tem um poder extraordinário. Ei, deixa eu falar uma coisa. Aleluia. Deixa eu falar, as maiores autoridades têm poder. Os exércitos, eles têm poder bélico. Mas deixa eu falar, está à nossa disposição um poder muito maior do que os poderes deste mundo. Está à tua disposição. O que, pastor? O poder de Deus. Se encha do poder de Deus. Que nesta manhã nós possamos pedir: Senhor, sabe o que eu quero, Deus? Me encha do teu poder. Eu preciso, porque tem pessoas que pensam que precisam do poder de Deus apenas para cantar, apenas para pregar, apenas para exercer alguma função ministerial. Não. O poder de Deus vai muito mais além do que isso. Poder de Deus para você vencer as crises emocionais. Poder de Deus para você vencer as crises existenciais. Poder de Deus para você vencer as decepções. Poder de Deus para você vencer as traições. Poder de Deus para você vencer as pedradas. Poder de Deus para você vencer o diabo e as hostes malignas que te atacam. Poder de Deus para você vencer os problemas que te cercam. Poder de Deus para anunciar o evangelho. Poder de Deus para ganhar almas para Jesus. Poder de Deus para dar testemunho aonde você mora. Os vizinhos vão sentir-se desejosos de conhecer Jesus, porque o poder de Deus está sobre você, e este poder faz você dar um bom testemunho. Estou vendo muita gente dizer que está cheio do poder de Deus, mas dando um péssimo testemunho. Você não está cheio do poder de Deus. Você pode estar cheio de qualquer coisa, menos do poder de Deus. Que poder de Deus é esse? Que estou cheio do poder, pastor. Tem até revelação para entregar. Mas como é que está a tua vida? Está cheio do poder de Deus, entregando revelação para todo mundo, mas não tem testemunho. Com a boca cheia de palavrão. Dentro de casa parece cão e gato brigando.
e diz que está cheio do poder de Deus. Me perdoe aqui se eu estou ofendendo alguém, mas eu estou falando aquilo que Deus está me inspirando a falar. Que poder de Deus é esse, que não muda a tua vida, que não muda as tuas atitudes, que o teu caráter continua o mesmo, você continua batendo na tua esposa, dentro de casa, continua ofendendo verbalmente, e diz que está cheio de poder de Deus. Você está cheio de qualquer outro poder, menos de poder de Deus. Poder de Deus transforma, poder de Deus muda, poder de Deus lapida, poder de Deus faz você ser alguém melhor. Que poder é esse? Receba nesta manhã poder de Deus para a tua vida. Esse excelente poder de Deus. Poder de Deus é isso. Então nós precisamos entender que quando Paulo fala sobre isso aquilo, quando Paulo usa esse texto, e qual a sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. O poder não é para todos, o poder é para os que creem. Crer aqui não é no sentido apenas de verbalizar a fé. Crer aqui é obediência. O poder de Deus não vai sobre qualquer um. Quer ter poder de Deus? Quer ser cheio do poder de Deus? Ah, pastor, eu preciso ser cheio do poder de Deus. Eu vou para o monte orar. Deixa eu falar uma coisa, eu não tenho nada contra monte. Vocês podem ir para o monte orar, mas não adianta nada estar no monte em desobediência. O poder de Deus vem a partir do momento que nós obedecemos as Escrituras. Nos condicionamos a ela. Aí nós recebemos poder de Deus. Pode ir ao monte orar, pode orar na igreja, pode orar no templo, pode orar onde você quiser. Agora, quer receber poder de Deus, tem que andar em obediência a Deus, para receber poder de Deus. Está dando para entender? Os irmãos estão compreendendo? Então nós precisamos entender que este poder, olha o que diz o texto, logo na nossa revista, logo a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e salvação do homem. Fernanda, este poder transforma, irmã Kátia, este poder muda o homem, este poder faz o homem se tornar uma pessoa melhor, tá? Este poder de Deus, este poder de Deus faz isso. É por isso que nós precisamos, como crentes, entender o poder de Deus e buscar o poder de Deus. Então nós já temos, fechando aqui o segundo tópico, quase no fechamento desse segundo tópico. Obrigado, Zé, pode deixar aqui. Fechando esse segundo, pode deixar aqui em cima. Fechando esse segundo tópico, nós podemos entender o seguinte: precisamos buscar a iluminação do Espírito, que é a compreensão do texto, e buscar poder de Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta manhã, diga glória, glória a Deus. Então nós precisamos deste poder de Deus, ser cheio deste poder de Deus. Tem até um texto muito interessante, Miqueias. Eu vou usar lá no Antigo Testamento agora para vocês, vou pegar vocês aí. Miqueias, capítulo 3, versículo 8 de Miqueias. Abra sua Bíblia, Miqueias, capítulo 3, versículo de número 8. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Olha o que diz Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: mas de certo eu sou cheio da força do Espírito. Força do Espírito ali, gente, é do poder do Espírito, tá? Do Senhor, cheio de juízo e de ânimo. Para quê? Para anunciar a Jacó. O que? Anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias está dando testemunho de que o que está impelindo ele a anunciar o erro de Israel, o pecado de Israel, a denunciar, o que está movendo ele a fazer essa denúncia? O poder de Deus que está sobre nós, nos ajuda a não aceitar a injustiça, a não aceitar o pecado, a não aceitar a indiferença espiritual, a carnalidade de muitos crentes. O poder de Deus nos faz ser diferentes. Oh, glória, aleluia. Essa escola dominical, pastor, está difícil, não está dando não. É a
palavra de Deus, é o texto que nós estamos estudando. Então nós precisamos deste poder de Deus, para estudarmos esta palavra. Vamos voltar na nossa revista, Efésios capítulo 1, versículo 19, eu estou encerrando agora o segundo tópico, que está escrito assim: a força do poder divino. Nós precisamos muito, né, Eliseu, deste poder. Precisamos muito de receber este poder de Deus. Eu estou aqui orando em meu espírito, dizendo: Senhor, enche a tua igreja de poder. Enche a tua igreja de poder. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeira palavra operação, tá? Que é a tradução da palavra energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo a expressão força, do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischus, que indica o poder inerente de Deus. Então vamos entender isso aqui. Abre a tua Bíblia, falando sobre poder de Deus agora, hein? Anote aí, poder de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 29. Esse poder que a gente precisa. Colossenses 1, versículo de número 29. Olha o que diz o texto, acompanhe comigo aí. Diz assim: e para isto também trabalho, Paulo está dizendo, combatendo, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo está dizendo o seguinte: eu só sou o que sou, só faço o que faço, porque existe um poder que opera sobre a minha vida de maneira eficaz. Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo. Quer ser bênção de Deus? Se encha do poder de Deus. Quer ser um instrumento de Deus usado para esta geração? Se encha do poder de Deus. Não se preocupe com oportunidade na igreja. Se preocupe com o poder de Deus. Porque quem tem poder, Deus dá a oportunidade. Oh glória, toma posse dessa aí que veio do céu para a tua vida. Tem muita gente preocupada com oportunidade. Oportunidade quem dá é Deus. Se preocupe em buscar o poder, porque você recebendo o poder, Deus vai te dar a oportunidade. É isso que nós precisamos se preocupar. Tem muita gente preocupada com muita coisa dentro da igreja, mas poucos preocupados com o poder de Deus. Não se sinta ofendido, porque eu não estou generalizando. Mas tem muita gente preocupada com posição, com cargo eclesiástico, posição ministerial, com presidência, com direção de trabalho, preocupado em querer ser o primeiro, preocupado em querer aparecer, preocupado em querer ser a estrela, preocupado em querer ter status. Se preocupe com uma coisa, querido. Se preocupe com uma coisa, minha querida. Se preocupe em ser cheio do poder de Deus. Esta deve ser a nossa preocupação. Como está a minha condição espiritual? Como está a minha vida espiritual? O que eu preciso é de poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos nos preocupar com este poder. Olha o que diz Efésios, vamos para a carta de Paulo à igreja de Éfeso, não podemos deixar de ler, né? Efésios capítulo 6, versículo 10, acompanha comigo aí, se você está entendendo a palavra, vai dando glória a Deus aí. Eu sei que o negócio hoje está estreito, eu sei que a palavra hoje está aquela erva amarga, está difícil de engolir, mas vai recebendo, porque a palavra de Deus para a nossa vida é Deus falando conosco. Efésios capítulo 6, versículo de número 10, no demais, irmãos, no demais, Paulo está fazendo um resumo de tudo que falou. Ele está dizendo assim, sabe de uma coisa, irmãos, o mais importante, no demais, fortalecei-vos no Senhor, se encha dessa força de Deus, deste poder de Deus. Paulo está resumindo a carta, Lohan, está dizendo assim, no demais, deixa eu concluir, deixa eu fazer um fechamento, deixa eu falar aqui o que é mais importante, no demais, irmãos,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se encha do poder de Deus. Aleluia! Quem está entendendo que eu estou ministrando, diga glória a Deus aí. Então é isso que Paulo se preocupa, de que nós venhamos nos encher do poder de Deus, encher do poder do Senhor, tá? Tem até um texto em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 11, tá? Nós estamos numa manhã de escola dominical, e por isso eu estou usando tantos textos da palavra com vocês. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 11, olha o que diz o texto aí, Colossenses 1:11. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Percebe que o poder de Deus gera até paciência. Que negócio você está cheio do poder de Deus e é truculento, violento, agressivo com palavras? Mas eu estou cheio do poder, eu estou cheio. O poder de Deus traz até longanimidade, traz paciência. O poder de Deus dá sabedoria. Que negócio é esse, gente? Tem gente muito confuso, porque está faltando iluminação para compreender o que é poder de Deus. E no nosso meio pentecostal, agora eu vou fazer uma denúncia. E eu sou pentecostal, sou pastor de Assembleia de Deus, não sou pastor presidente, e graças a Deus por isso, porque Deus conhece a capacidade de cada um. Nosso pastor Timóteo é o nosso pastor presidente, eu louvo a Deus pela vida do nosso reverendo pastor Timóteo. Mas deixa eu falar uma coisa com relação a pentecostais. Há uma grande ignorância com relação a poder de Deus no meio pentecostal. Tem gente em adultério, dizendo que está cheio de poder de Deus. Tem gente em fornicação, dizendo que está cheio de poder de Deus. Tem gente aí que compra e não paga e diz que está cheio de poder de Deus. Poder de Deus não se manifesta em gente dessa natureza. Poder de Deus depende de obediência, de santidade. Poder de Deus produz santidade. Poder de Deus produz temor. Poder de Deus produz integridade. Poder de Deus produz reverência. Poder de Deus produz essas coisas. Nós estamos muito equivocados com relação a essa questão de poder de Deus dentro da igreja evangélica pentecostal. Me perdoe aqui a denúncia que faço com amor, com temor, com respeito a todos os irmãos, mas nós temos visto uma ignorância muito grande com relação ao poder de Deus no meio da igreja pentecostal. E eu oro nesta manhã para que o Espírito de Deus ilumine o nosso entendimento, para que venhamos compreender o que realmente é poder de Deus. Vamos continuar, partindo já para o nosso finalzinho. E aí, Paulo então vai finalizar essa questão, falando sobre o poder de Deus. E vai dizer que este poder, Lohan, ele se manifestou em Cristo. Está no versículo 20. Paulo vai afirmar que este poder, ele se manifestou em Cristo. O poder de Deus. Fazendo o quê? Ele vai se manifestar em Cristo, e este poder de Deus que se manifesta em Cristo, vai gerar o quê? Ressurreição. Ele diz que o poder de Deus é tão grande, que ressuscitou Cristo dos mortos, colocou Cristo à direita nos céus, continue para mim o versículo seguinte, 21, e deu a ele um nome que está acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeie. Então, Paulo está dizendo que o poder de Deus, ele é autenticado em Cristo. Cristo é o exemplo maior do que o poder de Deus pode fazer com alguém. O poder de Deus veio sobre Jesus. Jesus estava morto como homem num sepulcro frio. No terceiro dia, o poder de Deus ressuscitou Jesus. E não apenas isso, o poder de Deus levou Cristo às alturas, colocou ele sentado à direita de Deus Pai. E o poder de Deus deu a Cristo um nome que está sobre todo nome. Eita, glória a Deus, aleluia. Então Paulo está no capítulo, no tópico 3 da nossa revista, dizendo que Cristo é o exemplo maior do que o poder de Deus pode fazer.
Então, no tópico 3, ao ler o tópico 3, você vai perceber assim, nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também para os crentes. Então vamos lá. Primeiro, Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus, tá? Então nós entendemos que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando o Cristo dos mortos. O poder de Deus levou o Cristo à ascensão, tirou o Cristo humano da terra e levou o Cristo para o céu através do poder de Deus e deu ao Cristo um nome que está sobre todo nome. Eita, irmão, então no tópico 3 da nossa revista, nós vamos ver, e deixa eu falar uma coisa para nós finalizarmos. Então, no tópico 3 diz assim, Cristo as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, está no versículo 20, bota aí para mim. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Vamos ver se realmente essa ressurreição de Cristo foi obra do poder de Deus. Está isso na Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Abra sua Bíblia. Tenha um pouquinho só de paciência, já estou terminando o estudo, mas vai recebendo aí. Vamos ver se realmente o poder de Deus é que ressuscitou Cristo. Atos capítulo 2, versículo 24. Abra aí na sua revista. Olha o que diz o texto. Ao qual Deus ressuscitou, está se referindo a Jesus. Ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, aos presídios da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Oh, glória! O poder de Deus, irmã Kátia. Jesus estava, vamos imaginar, irmãos, Jesus está com o corpo frio, gélido, morto, no sepulcro naquele dia, foi sepultado na sexta-feira, o corpo ficou lá frio, passou o sábado, no domingo, o poder de Deus veio sobre aquele corpo morto, aquele defunto. O poder de Deus veio sobre o corpo de Jesus, e o poder de Deus trouxe vida, aleluia, ao corpo de Jesus. E Jesus então levanta do sepulcro pelo poder de Deus. Então significa o que, pastor? Que o poder de Deus dá vida a quem está morto. Oh, glória, quem está entendendo, diga glória a Deus aí, diga glória a Deus, quem está compreendendo o que eu estou pregando aqui nesta manhã, aleluia. Quer ver outro texto interessante? Atos capítulo 3, versículo de número 26, diz assim, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Texto deixa claro que quem ressuscita Jesus dos mortos é o próprio Deus, através do poder de Deus. Isso significa também que eu e você, a morte não terá domínio sobre nós. Por quê, pastor? Porque o poder de Deus vai nos fazer também vencer a morte. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quer ver? Aonde está isso, pastor? Me mostra isso. 1 Coríntios capítulo de número 15, abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, isso é poder de Deus, irmão. Eu estou falando de poder de Deus. Eu não estou falando desse poder que alguns irmãos estão dizendo, estão sentindo, não. Estou falando do poder de Deus. Poder de Deus, capítulo 15, versículo 54, diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, quando o poder de Deus vier sobre o crente que já partiu para Cristo, e dar vida a este crente que morreu em Cristo, e levar ele para a eternidade, ali se manifesta o poder de Deus. Poder de Deus dá vida, poder de Deus exala vida, poder de Deus nos leva para o céu. Nós vamos para o céu, irmã Cátia, pelo poder de Deus. É o poder de Deus que nos tirou deste mundo de trevas, é o poder de Deus que nos lavou, que nos purificou, é o poder de Deus que nos deu. Nós estávamos mortos em delitos, em ofensas, em pecados, mas um dia aceitamos
aceitamos a Jesus como nosso Senhor, reconhecemos Jesus porque houve uma inspiração de Deus sobre a nossa vida, houve uma iluminação, nós compreendemos a palavra, recebemos a Jesus e o poder de Deus veio sobre nós. Estávamos mortos, recebemos vida. Vida, aleluia, vida é poder de Deus. Então nós entendemos que Jesus também recebeu poder, tudo que Jesus fez, Jesus fez pelo poder de Deus. Jesus curou pelo poder de Deus. Jesus ressuscitou mortos pelo poder de Deus. Jesus perdoou pecados pelo poder de Deus. Jesus venceu Satanás pelo poder de Deus. Oh glória, tem alguém que está entendendo o que eu estou dizendo? Meu irmão, minha irmã que está aí, você vai vencer o pecado, vai vencer o inferno, o diabo com as suas tentações malignas, sentimentos ruins, que às vezes batem a porta do seu coração. Pastor, como eu vou vencer isso? Com o poder de Deus. Então ore, peça a Deus: Senhor, me encha do teu poder, para eu vencer esse mundo, para eu vencer o pecado, para eu vencer minha natureza má, para eu vencer sentimentos ruins que brotam na minha alma. Enche-me do teu poder. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É isso aí, poder para perdoar pecados, né? Às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu não consigo perdoar, como a Mariana acabou de dizer aqui. Peça a Deus poder, o poder de Deus te ajuda a perdoar, o poder de Deus te ajuda a amar, o poder de Deus te ajuda a renunciar, o poder de Deus te ajuda a suportar. Oh glória, quem está entendendo, diga glória a Deus. E o que a gente precisa? De poder de Deus. E o poder de Deus ressuscitou a Cristo e está disponível para todos os crentes, né? Então nós precisamos entender que este poder, bota aqui na tela para mim, em Efésios capítulo 1, eu quero mostrar para você que este poder, nós estamos em Efésios e eu já estou encerrando o estudo, e eu quero mostrar para você que esse poder está disponível para todos os crentes. Olha o que diz Efésios, capítulo de número 1, que nós estamos estudando, não é isso? Versículo de número 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Sobre nós. Eu vou repetir. Sobre nós. Nós quem? Nós quem? O poder de Deus está sobre todos, sobre os que creem, sobre nós os que cremos. E crer, aí eu volto a falar, é aqueles que andam em obediência. Tem até um texto, bota aí para mim, Lohan, Efésios capítulo 2, versículo 6. Olha que texto lindo, e eu estou finalizando. Versículos 5 e 6, Lohan. Efésios 2, 5 e 6, eu finalizo com esse texto. Diz assim: estando nós, olha o 4, eu olho o texto, aí eu vou olhando os textos, meu Deus, dá vontade de ler tudo. Olha o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o que diz versículo 6. Versículo de número 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o poder de Deus nos ressuscitou dos mortos. Você estava morto, eu estava morto, mas o poder de Deus veio sobre nós e nos deu vida, nos ressuscitou dos mortos e nos fez assentar nos lugares celestiais. Hoje nós estamos em uma outra dimensão. Nós estamos perdidos neste mundo, agora não. Nós estamos numa outra esfera, nós estamos na esfera dos santos.
dos salvos. Nós conseguimos ver o que o mundo não vê, conseguimos ouvir o que o mundo não ouve, recebemos do Pai o que o mundo não recebe. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Amém? Eu vou convidar meu querido Eliseu, por favor, diácono Eliseu, vem cá para a gente orar. Vem fazer esta oração, Eliseu. Vem cá fazer esta oração. Pede a Deus, Eliseu, para que esta palavra fique no nosso coração. Eliseu vai fazer esta oração. Eu queria que você que está me assistindo aí, coloque a mão sobre o teu coração. Coloque a mão aí no teu coração, onde você, se você puder fazer isso agora. E ele vai orar, vai pedir, Senhor, que esta palavra fique no nosso coração. Vamos orar. Amém, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, Senhor, nós queremos uma vez mais, Senhor, te agradecer por esta manhã de estudo da Tua Palavra, meu Deus. Pai, que o Senhor venha a cada dia abrir no nosso entendimento, colocar em nosso coração o desejo de aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Meu Deus amado, nos abençoa nesta manhã, continua conosco, abençoa a vida do Teu Filho, ó Deus, que veio, Senhor Deus, com o coração feliz, contrito, em ensinar a Tua Palavra. Continua abençoando o Teu servo, derramando sobre a vida do Teu Filho, a família do Teu servo, as bênçãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar por tudo que o Senhor fez nesta manhã em nossas vidas. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Oh glória, estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. Todos digam amém, e a vitória é nossa. Amém, que Deus te abençoe.